no desenvolvimento, palestras, estudo e informação, com carinho, respeito e muito amor por você. Você não vai ficar de fora, não é? Salve, salve, nação cuscuzeira! Isso mesmo, estamos aqui mais uma quinta-feira neste 8/8. Como diz o chinês, é um dia do tigre, miau! Vamos lá, gente. Ah, não, é do dragão. Ou é do tigre? Eu não sei, gente. Eu acho tão veracidade, assim, tão feroz. Vamos iniciar nossa segunda quinta-feira do mês de agosto, com muita alegria, soltando o quê? O miau, o rugido do leão. Não é o leão da Receita Federal, mas é o leão da coragem, da bravura. Vamos aqui iniciando com a prece inicial. Eu gostaria de chamar ela, que foi minha mãe durante as barricadas nas noites de Paris, em outras encarnações, Françoise Marie. Mais um local para eu estar, Paloma, mais um. Vamos nós. Desde já, uma ótima noite que vamos ter, vamos iniciar nossa prece. Senhor Jesus, Mestre da Luz, que possamos abrandar os nossos corações, envolvendo a todos que estão ligados, direto ou indiretamente, pelas ondas do rádio. Que sejamos, Senhor, trabalhadores fiéis, mesmo que seja da última hora, dessa doutrina de amor que nos modifica, que nos trabalha, que nos fornece material para sermos melhores a cada dia. Que saibamos utilizar em nosso benefício o livre-arbítrio para que possamos pôr em prática nessa nossa existência. Muito obrigada, Senhor, pelo dom da vida, por aqui estarmos e fazermos parte de uma família espiritual querida, amada. Abençoa a todos que aqui estão, que direto ou indiretamente contribuem para que essa rádio esteja nesses 3 anos que vamos fazer. Abençoa o nosso palestrante da noite de hoje, envolve-o em muita luz, em muita paz, em muitas bênçãos a ele e a sua família, e que possamos ser divulgadores dessa boa nova. Fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Menina, aí foi bom que ela lembrou que esse mês a gente completa 3 anos de cuscuz. Depois eu conto essa novidade. Agora ele, que está com o volante, tal qual o Snoop Dogg nas ruas de Paris, com a chama olímpica. DJ JP, solta o som. Momento musical. Ligou. Pediu. Tocou. Mais músicas. Mais informações. Web Rádio Fraterno. Incomparável. Abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. Oh, 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 oh.
noite bonita, menino, nesse mês de agosto. Olha aí uma notícia boa desse mês. 3 anos de Cuscuz com Espiritismo, nossa web rádio, que nasceu jovem de cara, de coração, de espírito, perispírito e alma. E eu estou aqui ansiosa pelo nosso bolo amarelo, tal qual um cuscuz. Vocês vão ver ouvir esta locutora viradaça do glicose, do açúcar, toda feliz, celebrando esse 26 de agosto. Vamos iniciando nossa noite, enquanto eu vou me acalmando, porque aqui vamos receber com muita alegria ele, o nosso querido Júnior, isso mesmo, Júnior. Mas vocês devem estar se perguntando, quem é o Júnior? O Júnior faz parte da coordenação de passe do Centro Espírita Lar dos Humildes e ele vai apresentar o tema de hoje sobre a importância do passe. É verdade, Júnior, que não se nega um copo de água fluidificada e um passe a ninguém? Boa noite, Paloma. Boa noite, Iraci, Fran, Isabel, a todos que nos acompanham. Além de você não negar, você faz e oferecer, né? Nós oferecemos, nós não negamos. É muito interessante, assim, estar aqui com vocês nessa noite. Eu não costumo assistir ao vivo, porque nós temos o trabalho de quinta-feira lá no Lar dos Humildes, no passe, e os horários chocam para que a gente não consegue participar aqui ao vivo. Mas, assim, gostei muito aí, ela está em clima olímpico, viu, Fran? Só fala na França, só fala em Paris, né? Inclusive em outros momentos, em outra encarnação. Então, assim, ela aí está bem chique. Mas eu queria, assim, pedir a permissão e a licença para dar uma boa noite especial à minha esposa, que está nos escutando, a Cláudia Damasceno, está nos ouvindo aí pela rádio. Queria dar uma boa noite a ela, um abraço. Vamos lá. Além de não negarmos, nós temos que oferecer um copo de água fluidificada, né? Pessoal, eu me chamo Júnior Mascarenhas, eu estou à frente da coordenação de fluidoterapia do Lar dos Humildes. É uma coordenação que já tem mais ou menos de 11 a 12 anos. O passe ele era subordinado à coordenação de mediunidade, mas com o crescimento da nossa casa, foi resolvido pela diretoria desmembrar e criar uma coordenação especificamente para esse trabalho. Porque é um trabalho realmente grandioso. É um trabalho que nós temos 4 dias na semana, terças, quinta, domingo pela manhã, terça e quintas à noite, domingo pela manhã no atendimento espiritual, domingo à tarde na hora da prece e nos sábados da evangelização, que é coordenado pela Fran. Os nossos evangelizadores, eles fazem o curso de passe para que eles possam estarem preparados e envolvidos nesse trabalho com as crianças e com a mocidade, que lá frequenta e que lá estuda. Tá certo? Posso já iniciar o nosso trabalho ou você vai perguntar mais alguma coisa, Paloma? Eu vou ficar igual a samambaia, caladinha, pianinho, aí você fica à vontade. Pronto. Obrigado. Então, vamos lá. Dá também uma boa noite a Liz, que entrou agora há pouco, Carol Martins, que também está aqui. Vamos lá. Sim, como eu estava falando, a nossa coordenação de passe já tem mais ou menos 12 anos. Nós fazemos cursos anuais. Os nossos cursos, eles são os cursos que duram mais ou menos de 9 a 10 semanas. Né? São feitos sempre aos domingos, mais ou menos 3 meses. É um curso que a gente abrange vários temas, como anatomia, fisiologia humana, como fluido e perispírito, como chakras, que são centros de força, a importância da água fluidificada, da prece, o cuidado que o passista deve ter, as normas que o passista tem que seguir dentro da nossa casa, do trabalho, e as técnicas do passe. São módulos que são imprescindíveis para que a gente possa formar um passista. Né? E depois nós temos um mês de estágio para cada passista, para aquele que se sentir realmente interessado, envolvido, trabalhar no passe conosco. Um trabalho tão importante de doação de amor, que recebemos os irmãos que vão à nossa casa em busca do auxílio. E nós temos que ter a certeza de que nós estamos fazendo o nosso melhor. E vamos aqui conceituar o que é o passe. Nós temos vários conceitos de passe em vários livros, mas eu escolhi um que a gente pode falar aqui. O passe é a luz da doutrina espírita, é uma transmissão de energias fluídicas de uma pessoa
conhecida como médium passista, ou só passista, e a outra que as recebe, em clima de prece, com assistência dos espíritos superiores. É a doação ou esforço de transmitir para um outro indivíduo energias magnéticas, próprias ou de um espírito, a fim de socorrer a carência física e ou mental, que decorre da falta dessa energia. Então, assim, o passe, sempre nós buscamos quando estamos num momento de necessidade, de um auxílio. Não que a gente possa ter uma doença espiritual, uma obsessão forte, ou algo parecido, mas às vezes você está um dia triste, você não está bem, você quer tomar um passe. Mas o passe também, ele é envolvido no atendimento espiritual. Isso aqui falando do lado dos humildes, da nossa estrutura que nós conhecemos. Porque assim, eu posso chegar, tomar um passe e posso ir embora, talvez isso faça diferença ou não. Lá na frente nós vamos ver se isso faz diferença ou não. Mas o importante do passe é você também fazer a evangeloterapia. Porque quem nos liberta é o Evangelho do Cristo. Quem nos liberta é o nosso conhecimento, a nossa vibração, que nós temos que estar na vibração com os bons espíritos, com Jesus. E o passe ele é uma das ferramentas que nós podemos usar nesse trabalho, da evangeloterapia, da água fluidificada, do passe magnético. Quais são os fatores que são importantes para que o passe tenha um resultado positivo? As qualidades radiantes do agente doador. Quem é o agente doador? O passista. O trabalhador que tem que ser qualificado, que estudou e se preparou a esse trabalho de amor. Porque não só são técnicas, é também o amor, a boa vontade. Tudo isso tem que ter um trabalho do passe. O merecimento é uma lei de ação e reação. E o paciente tem que estar receptivo também para isso. Nós temos que ter o trabalhador preparado, envolvido espiritualmente com aquele trabalho. Nós temos que ter o merecimento e temos que também que ter a receptividade do nosso paciente, daquele irmão que vai buscar essa ajuda na casa espírita. É a parte que cabe a cada um dos que vem buscar esse recurso na casa espírita, essa receptividade. Quando entramos na casa espírita para assistir uma palestra, somos recebidos pela equipe espiritual desta casa. Ali sentados, enquanto ouvimos a palestra, eles analisam como para conhecer as nossas necessidades e como poderão nos auxiliar. Muitos de nós viemos acompanhados de obsessores, que estão endurecidos, impermeáveis a qualquer tipo de mudança. Permanecem do lado de fora por causa das defesas espirituais da casa. Alguns entram conosco, os que estão ligados a nós por afinidades. Ligam-se a nós nas paixões inferiores, seja de ordem física ou de ordem moral. O que seriam essas paixões de ordem física? A bebida, droga, o fumo, o sexo desregrado e muitos outros. E de ordem moral? A maledicência, a inveja, ciúme, ódio, desejo de vingança, que são sentimentos que dão abertura para que eles nos acompanhem. E é permitida a entrada desses obsessores para que eles também aprendam a se melhorarem. Então, assim, nós sempre estamos acompanhados. Por quem? Aí nós é que vamos saber por quem, né? O que nós pensamos, o que nós fazemos com o nosso dia a dia, com o nosso trabalho. Principalmente nós que trabalhamos no Espiritismo, nós temos uma obrigação maior de zelar por nós, de zelar pelos nossos pensamentos. Então, se eu não penso numa frequência dos bons espíritos, nós estamos falando de espíritos superiores não, pessoal, dos bons espíritos, porque nós estamos muito longe ainda dos espíritos superiores, creio eu. Mas os homens dos bons estão
vamos fazer coisas boas, nós vamos ter energias boas. Nós vamos ser atacados, mas nós vamos ser protegidos. Mas se eu estou dando aos espíritos inferiores, aqueles que estão no mesmo nível que nós, quando nós pensamos no ódio, na vingança, na inveja, eles vão nos remar para que nós continuemos nisso. Eles vão nos proteger para que a gente continue fazendo isso. A proteção é inversa. E a gente pode entrar num processo de obsessão, num processo de loucura, outra coisa, e fazer coisas que muitas vezes nós não pensamos. Então, assim, nós temos que estar sempre buscando o equilíbrio, principalmente o trabalhador espírita. Então, eu queria só pontuar isso aí, que a gente talvez não seja nem o foco do nosso momento de hoje, mas dizer que o trabalhador, principalmente aqui do passe especificamente, ele tem que estar sempre em equilíbrio. Ele tem que sempre buscar, claro, nós não somos perfeitos, mas nós temos que buscar, pelo menos naquele dia, estarmos equilibrados para que a gente possa auxiliar e ajudar os outros. Os passes. Quais tipos de passes existem? Existem 3 tipos de passes. O magnético, quando o magnetizador doa o seu fluido vital, né, elemento básico da vida e se transmite de um indivíduo para o outro. Questão 70 do Livro dos Espíritos. O que poderia ser esse magnético? Quem de nós não conhecemos as rezadeiras? Pessoas, muitas vezes, que não têm estudo, mas têm amor e vieram com mediunidade de cura. E usam seu magnetismo para curar. Sem muitas vezes saber de técnica. Mas o amor, a energia e o fluido que lhe veio para que ela pudesse prestar o nosso auxílio. Tá certo? Essa é de cura. E nós temos também o trabalho do magnetismo, que eles usam a energia vital para um trabalho específico, né? Cuidam de algumas doenças específicas, de adictos, pessoas com algumas doenças, que se trabalha especificamente aquele paciente, dependendo da demanda que eles têm do que aquele paciente. Né? A orientação fraterna com aquele paciente, entender esse processo e trabalhar ele algumas semanas. Né? Também o magnetizador ele usa muito esse fluido vital. Mas de cura, são os exemplos, o exemplo que eu posso colocar aqui são as nossas benzadeiras, né? Que ali muitas vezes não tem estudo, e só com amor elas transmitem e conseguem nos auxiliar nos momentos difíceis. Tem também o passe espiritual, que nós recebemos os fluidos espirituais, aplicados pelos trabalhadores espirituais. E André Luiz nos diz que são espíritos de condição moral elevada, que já desenvolveram capacidade radiante, isto significa, já conseguem manter os pensamentos num contínuo de pensamentos positivos. Está no livro Missionários da Luz. Então, quem de nós não fez uma prece, está em casa, muitas vezes, ou pedir por alguém, e nós recebemos o auxílio? Porque, assim, o auxílio, muitas vezes, ele não é físico, ele não está visível. Mas nós temos que ter fé. Porque nós, como eu já disse, a gente entra em consonância com os espíritos superiores, com os espíritos elevados. E eles nos ajudam. Nós estamos sempre recebendo ajudas. Nós é que temos que estar aptos a recebermos essas ajudas. E a gente vai ver um pouquinho mais na frente do paciente quando chega na casa espírita e é ajudado, ou não, no passe. E temos o passe misto, que é esse passe que, no geral, que nós vemos nas casas, né? E no Lar dos Humildes nós trabalhamos isso, que não é diferente das outras casas, que é realizado, que é onde o passista encarnado trabalha junto com os espíritos, passistas do mundo espiritual. Nós, passistas, sempre dizemos, né? Nós somos os primeiros a sermos ajudados, porque nós recebemos as energias do plano espiritual, do plano superior, junto com a nossa, para doarmos aos nossos irmãos que vêm em busca do nosso auxílio, em busca do auxílio da casa. E nós estamos ali como um instrumento desse trabalho. E nós somos os primeiros a sermos auxiliados, porque recebemos essas energias, para essa troca de energia. Essas energias boas, que revigoram, que nos fazem bem.
Então, esse é o passe misto. Nós todas as casas espíritas, o passe é trabalhado misto, onde a espiritualidade maior, ela que coordena os trabalhos, e nós somos só esse transmissor. Nós recebemos e transmitimos. Aí podemos perguntar, por que precisa do passista, então, se a espiritualidade está lá, dona da energia? Porque nós ainda precisamos das energias animalizadas, né? Nós estamos ainda num plano inferior, que nós precisamos, tanto o passista como aquele que vai receber o passe, dessa troca de energia. Tá certo? Vamos seguindo. E o auxílio? Será que todos são auxiliados? Será que todos conseguem receber esse passe? Mais na frente nós vamos falar. Eu queria falar agora das etapas do passe. O que acontece? O passe não tem segredo, são 2 etapas. Quando você vai aplicar a técnica, você dispersa e você faz a doação. Claro que aí a doação vai depender da técnica que você usa, do paciente que você vai atender. Mas, no geral, quando você vai dar um passe, nós temos um salão, vamos dar um passe lá no lado dos humildes, nós fazemos a dispersão com passe longitudinal, que a dispersão é a limpeza, e depois nós vamos da cabeça aos pés, sempre assim, da cabeça aos pés, fazendo essa doação não centralizada nos chakras, mas a doação geral, descendo da cabeça aos pés. Tá certo? Mas isso pode mudar de casa para casa, de trabalho para trabalho. Isso é uma coisa que pode ser mudada. Mas, no geral, é isso. As regras gerais. O que é que nós devemos fazer para que o passe ele possa ser recebido pelo nosso paciente? Que ele possa sair de lá ajudado. Nós, primeiro passistas, temos que estar em sintonia com esse paciente. Com a fé, com a oração, com o pensamento sincero de ajudar esse paciente. Se nós não tivermos, ele poderá ser ajudado, mas nós não estaremos ajudando, nós estaremos atrapalhando. Então, o passe, nós temos que entender, é um trabalho de amor, é um trabalho de doação, é um trabalho importantíssimo, que às vezes muitos de nós não compreendem. Mas nós temos que estar sempre aptos a nos dispor, pelo menos naquele momento do trabalho, estar em oração, em pensamento, em vigilância, para que os nossos irmãos possam receber essa doação de energias satisfatórias, para que eles possam sair bem. Se o paciente está em condições adequadas de receber, ele vai absorver esses fluidos que o passista disponibilizou. Do contrário, não ocorrerá, então será reduzida. Porque, muitas vezes, a pessoa pode chegar numa situação tão difícil que talvez ela não possa absorver tudo, mas ela pode absorver alguma coisa, alguma energia. Vai depender da situação do paciente. Mas se ele chega em condições de receber, mas em um momento ele não consegue se concentrar para receber aquilo, ou por medo, ou por outra situação, talvez ele realmente vá precisar tomar outro passo em outro momento, porque ele não vai conseguir receber. Vai ter uma repulsa dessa energia. Muitas vezes nós damos passe alguns pacientes chegam no atendimento espiritual e nós pedimos, muitas vezes, são a primeira vez na casa espírita. Às vezes a pessoa está com medo, está apreensiva, e nós primeiro perguntamos, a primeira vez, você sabe rezar o Pai Nosso? Eu sei. Então você faça a oração do Pai Nosso na sua mente, fique tranquila, porque essa é uma doação de energia. Daqui a pouco eu vou dizer se a gente pode ou não tocar no paciente, o que é que a gente pode fazer. Isso eu estou dizendo aqui, não digo para a pessoa não, eu estou dizendo que nós vamos ver isso mais na frente. Certo? Então, assim, a gente tem que tentar acolher aquela pessoa que chega a primeira vez, porque muitas vezes a pessoa nunca foi na casa espírita, não sabe nem o que é, vai muitas vezes na hora do desespero. E chega lá,
você diminui a luz, fica aquela penumbra, e a pessoa muitas vezes, aí o que é que a gente pergunta? A gente pode diminuir a luz? Você vai ficar bem? A gente explica, faça uma oração mentalmente, o Pai Nosso, ou outra que você gosta, uma Ave Maria, porque a gente já deixa a pessoa mais à vontade. E aí ela fica à vontade para fechar os olhos ou para abrir os olhos, e aí a gente explica o que é o passe, e aí fica tudo bem. Então aquela pessoa, ela conseguiu ali, talvez se ela tivesse apreensiva para não receber o passe, ela conseguia receber o passe pela receptividade, porque ela desbloqueou se ela tivesse bloqueada com alguma coisa. Então, a gente tem que pensar no outro, tem que cuidar do outro, não é mecânico. E outra, cada pessoa é uma pessoa diferente, a gente tem que tentar ver, acolher cada pessoa que chega na nossa casa, nas nossas casas, né? Porque o espiritismo é isso, é acolher. O passe não é simplesmente uma técnica, uma ferramenta, ele é muito mais do que isso, é amor. Eu disse isso várias vezes, eu acho que você já escutou, eu disse mais de 8 vezes, 10 vezes, já que o passe é amor, é vontade, é doação. E a gente, para doar, a gente tem que acolher as pessoas. Né? Vamos continuar aqui. O resultado do passe é a melhora, é o alívio, é a cura. Quando existe uma sintonia entre o passista e a pessoa que recebeu esse passe, nós temos a fé. Né? Que a pessoa crê que vai receber aquele passe e ela vai ficar boa. Nós vemos muito isso, muitas pessoas que têm essa fé. E o passista tem aquela vontade de querer ajudar. A pessoa de querer receber. Os pensamentos têm que estarem bons e elevados. Os sentimentos de amor ao próximo têm que existir. A oração que nós pedimos e obteremos. E o merecimento pelas ações, obras e o esforço em melhorar. E aí, pessoal, tem uma mensagem de André, de Emmanuel, que ele fala o seguinte: assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado, e os elementos psíquicos são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Então, os orgânicos vêm do fluido vital, ele tem um limite. E os psíquicos, eles vêm da espiritualidade. Ele não tem limites, essas doações de energia. A aplicação do passe na casa espírita, ele tem... Kardec diz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, que pela prece o homem atrai o concurso dos bons espíritos. A prece, ela é muito importante para a equipe de passe, para o trabalho iniciar. Porque todos têm que estar no pensamento uníssono, tem que pensar igual, tem que estar na mesma vibração para que o todo, para que o trabalho dê certo. Para que a espiritualidade maior possa crer no nosso trabalho, nas pessoas, que ali nós estamos com a boa vontade realmente, com amor, para doar aos nossos irmãos. Cabe ao passista buscar na prece o fio de ligação com os planos mais elevados da vida, por conta, através da oração, contará com a presença sutil dos instrutores que atendem aos mistérios da providência divina, ali utilizarem os recursos para a extensão incessante do eterno bem. André Luiz, em Mecanismo da Mediunidade. E eu quero finalizar esse momento, nessa primeira parte, com a orientação que o passista deve ter. São 10 orientações que o passista deve ter no seu trabalho. Um é não tocar o beneficiado do passe. As pessoas que recebem o passe não podem ser tocadas. Não prestar orientações mediúnicas durante o passe. Ali não é uma reunião mediúnica. O passe é só essa transmissão de energia. Não precisamos estar dialogando, recebendo entre aspas, né? Dando passividade, se o passista for um médium psicofônico. Então, assim, o trabalho do passe não precisa disso. É só realmente transmitir energias,
não transmitir o passe estando em transe, mediunizado, né, como a gente sempre chama. Evitar qualquer tipo de exibicionismo. Muitas vezes as pessoas usam técnicas, usam várias maneiras para poder dizer que muitas vezes tem um passe melhor, e isso transmite para as pessoas que o passe é melhor, porque a pessoa faz de um jeito, faz de outro, o passista. Por isso nós devemos padronizar o passe numa casa espírita, para que todos possam fazer esse trabalho, todos iguais, para que não possa surgir esses exibicionismos, porque a gente sabe que nós somos falíveis. E a gente pode ser levado para um caminho que não é interessante, e aí a gente se perde, né? O trabalho se perde, e aí nós vamos arrumar um problema, não um auxílio para o nosso paciente. Mantenha a sintonia com os benfeitores espirituais, seguir as orientações da doutrina espírita para a aplicação do passe, sempre seguir a doutrina. Nenhum trabalho na casa não pode deixar de seguir a doutrina espírita, principalmente o passe mediúnica, né? Mas o passe aqui específico que nós estamos falando dele. Manter-se num clima de vibrações elevadas por meio da prece, do estudo, do esforço de melhoria moral. Cuidar da alimentação e da saúde, participar das reuniões de estudo, não aplicar passe se fizer uso de substâncias como álcool, como fumo, com algumas medicações que possam mexer com o sistema nervoso. Então, assim, é interessante que, e se também não estiver bem, né, estiver com debilidade física, psíquica, emocional, o trabalhador tem que se abster e realmente fazer um tratamento. Fico livre aí para alguma pergunta, para algum momento. Excelente, Júnior, pelas colocações. As perguntas serão daqui a pouco. E a gente vai rodar aqui, ó, para o intervalo, aquele break para você tomar uma água fluidificada, comer um pedacinho de cuscuz, que já a gente volta com pica-fogo no cuscuz. Bora, DJ JP, solta o som nessas picapes. A música que toca aqui, toca seu coração. O Web Rádio Fraterno.
cuscuz. Menino, quem está preparado aqui para fazer as perguntas para o Júnior é ela, Françoise Marie, parlez-vous, que Júnior écoutez-toi. Menina, teu francês está demais. O que é cutetuar, Paloma? Mas vamos nós, né? Depois a gente entende o que é isso. Júnior, é interessante a tua fala acerca do passe. Eu estava aqui remoendo, né? Observando que na evangelização, que é a nossa praia, e às terça-feiras, que agora também estou indo, a gente observa que as crianças, elas tinham um comportamento bem diferente. E a partir do momento que elas estão tomando passe, elas ficam assim mais tranquilas. A gente fez um experimento que antes o passe era dado no final, porque chegavam atrasadas. E aí a gente observou que muitos não tinham um acompanhamento, não tinham não participavam da aula. E quando começamos a dar o passe no início, a gente observou que houve uma mudança muito grande. E nós observamos também, em dia de terça-feira, a gente chega, as salas estão cheias, e no momento do passe, né, que está todo mundo ali, é uma observação que eu faço. Parece que as pessoas correm para estar antes da hora, né, no horário, para tomar o passe. E quando era no final, para a gente ver, observar como as pessoas, a maioria que chega à casa espírita, eles precisam, eles necessitam, muitas vezes, pelo desequilíbrio, ou por alguma coisa que falta no dia a dia, como você bem colocou, tomar o passe. E eu te pergunto, por que a necessidade, né, assim, tão grande que a gente observa, das pessoas de tomar mais de uma vez, por exemplo, o passe? Ou então, primeiro é isso, os passe, vamos lá. E a segunda pergunta é a gente ver realmente, a gente que está ali, que está comprovando o dia a dia com os adolescentes e crianças, a mudança deles. Isso aí é notório. Tu falaste em determinado momento das pessoas que não têm estudo, mas que, de uma forma ou de outra, as benzedeiras, né, elas dão passe, que é uma forma de dar passe. Não é todos nós podemos, sim, uma mãe com um filho doente, ela pode emitir o passe, mas a gente sabe que precisa de técnicas para isso, né? É necessária a nossa compreensão do todo. E aí eu te pergunto, primeiro é os passe, viu? E a segunda eu queria que você falasse para os ouvintes que estão ouvindo a gente, por que há essa melhora? Pessoal, eu vou desligar um pouquinho a minha câmera, que a internet aqui está... Ver se me dá uma melhorada, tá certo? Tá me escutando, Fran? Estou, tá ótimo. Eu vou deixar os papapás para o segundo, viu? Assim, é interessante, assim, crianças e adolescentes, eles têm muita energia, né? Então, assim, mas eu acho que também não é só o passe que tem ajudado, eu acho que é o envolvimento, é o trabalho da mocidade, é o trabalho da evangelização, o amor deles que eles estão ali, essa socialização entre eles, isso ajuda muito. Eu acho que o passe, nesse trabalho, ele ajuda mais a diminuir um pouco daquela energia, quando eles vêm chegando de casa, né? Vem todo mundo ali alvoroçado naquela hora, para que eles possam se acalmar um pouco, para absorver o trabalho, que é verdade. Eu acho que o aí, ele simplesmente um tranquilizante, para que vocês consigam segurar, né, a meninada, porque é muita energia envolvida. E, assim, as crianças, elas são muito dispostas, vou dizer assim, elas não Desde são energia, muito... né? Não é nem isso, a palavra não tá na minha mente, mas não vem na boca, mas assim, são muito puras, né? Elas fazem as coisas, não fazem por maldade, né? Então, assim, eu acho que o passe entra aí na questão mais de tranquilizá-los, né? Para que ele possa entrar. E o Papa Passe, assim, é porque as pessoas muitas vezes não conseguem compreender, e muitos aqueles ainda são trabalhadores da casa espírita, talvez não tenham ainda a fé, o conhecimento desse trabalho, né? Porque, assim, se eu tomei um passe agora,
quando eu cheguei e eu estou bem, ou acho que não estou bem, e vou muitas vezes tomar outro passe, eu posso piorar. Porque eu posso receber uma carga de energia que eu vá ficar com dor de cabeça, que eu não vá sair bem do centro espírita, né? Então, eu acho que a gente tem que ter fé, compreender que a gente toma um passe e a gente também tentar, porque muitas vezes a pessoa, eu tomei um passe, mas continuei com dor de cabeça. Mas as dores de cabeça também são problemas físicos, não quer dizer que seja um problema espiritual, né? Então, assim, eu acho que nós temos que compreender, e eu vejo que a maioria das pessoas que, pelo menos na nossa casa, que tomam o segundo passe, são trabalhadores, né? Que já estudaram, a sua maioria, não quer dizer que não tenha outras pessoas, os atendidos, mas, assim, eu acho que é mais uma compreensão, realmente, do que é o trabalho e a fé, né? Daquilo, e colocar tudo no problema espiritual. Também não ver os problemas físicos que muitas vezes a gente pode ter. Não sei se eu lhe respondi. Com certeza. Tem umas mãozinhas aí levantadas. Fala, Elis. Opa, eu só baixei a mão. Boa noite, queridos. Júnior, existe no movimento, assim, diversas opiniões sobre a aplicação do passe, né? Como deve aplicar o passe, como se deve aplicar o passe. E aí eu queria que você, se for possível, claro, você falasse um pouco sobre isso, porque a gente vai em algumas casas, elas preferem a aplicação em posição de mãos, mas sim, outras casas aplicam um passe mais dispersivo, vamos dizer assim, para um leigo mais elaborado. E, em suma, queria que vocês escrevessem o que é o passe em si para quem não sabe exatamente o que é. Então, por que tem essa diferença e qual a sua opinião? Liz, o passe, na verdade, ele tem várias técnicas de passe, né, que são técnicas. E aí, a casa, ela escolhe a melhor técnica que ele pode trabalhar. No lado dos humildes, nós escolhemos trabalhar com longitudinal, né, para dispersarmos, ou então transversal, que é pouco usado, é mais quando muitas vezes a questão de espaço, ou o SOS, porque é uma coisa mais específica, né, para alguma situação. Mas, no geral, é transversal, é longitudinal. Mas tem casos que também usam sopro, porque aí também depende do trabalho, depende do que você está atendendo, da assistência que você está fazendo. Muitas vezes tem um sopro frio, tem um sopro quente. Então, assim, tem várias técnicas de passe que podem ser usadas. O magnetismo, ele tem técnicas de passe em acordo com o atendimento dele, o que ele está atendendo, né? Então, assim, é muito complicado a gente especificar qual é a melhor maneira de dar o qual é o correto. Todos estão corretos, mas para várias situações. No geral, o AE nós damos longitudinal e específicos magnetismo para típicas de doenças ou assistências que são diferenciadas. É contigo, Isabel. É que eu pensei que Elis quisesse complementar a pergunta. Se quiser, Elis, acho que ela quer. Eu tenho outra pergunta, pode ficar à vontade. Eu queria perguntar uma coisa. Você falou de passe, eu sei que a rádio ela tem ouvintes de várias crenças religiosas, né? E algumas pessoas ainda têm a ideia do... você falou das benzedeiras, das rezadeiras, né? Vamos dizer que eu conheço uma pessoa que é passista na casa espírita. Eu estou sentindo uma dorzinha de cabeça em casa, um mal-estar. Eu posso, Júnior, chamar essa pessoa para vir em casa me aplicar um passe quando eu tiver necessidade? Era essa a ideia que eu queria que você respondesse. Depende da sua necessidade, né? Porque é o seguinte, a gente orienta, e já recebeu orientação também das pessoas que já têm uma experiência maior do que nós, que, assim, o passe, você nunca deve ir a uma residência dar um passe só. Você sempre tem que levar uma companhia. Será que se essa pessoa que você chamou, ela está em condições de dar passe? Será que ela está bem na hora? Porque, infelizmente, tem irmãos nossos que, às vezes, acham que tem condições de dar o passe e não estão. Muitas vezes, na própria casa espírita, chega irmãos nossos que no dia ele chega, fica no grupo, mas ele não dá passe, porque muitas vezes não está se sentindo bem.
Então, assim, se você está em condições de ir para uma casa espírita, ou de poder esperar, ou de chamar uma pessoa mais experiente, eu não estou podendo sair, eu estou em condições assim, e a gente contacta outra pessoa e a gente pode ir num caso de emergência. Mas não é o rotineiro, o normal, porque a casa espírita tem um preparo, tem uma estrutura preparada para isso. E muitas vezes a nossa residência não tem. Faça um evangelho, porque talvez, e faça uma prece, porque a prece é o maior passo que tem, é o melhor passo que tem. A espiritualidade está ali do nosso lado, e muitas vezes a gente não faz um evangelho, não faz uma prece, estamos com a ajuda ao nosso lado, nós não conseguimos nos conectar com eles por falta de uma prece, de um evangelho. Eu não indico, assim, isso, mas tem pessoas que fazem. Pronto, obrigada, Júnior. Fala, Eli. Júnior, e o passe virtual? A gente tem, depois da pandemia, aí, diversas instituições que optaram, né, por esse formato de atividade. E ainda hoje, alguns centros espíritas, quando a gente vai ver as palestras virtuais, eles orientam. Ao final, você fica porque vai ter o passe virtual. E aí, queria saber a tua opinião sobre essa prática. Elis, você me pegou, porque esse passe eu não conhecia. Eu conhecia o misto, o magnético e o espiritual, mas o virtual não conhecia. Mas pode ser que Elis, ele entra no passe coletivo, né? Quando tem alguém orientando ali, fazendo uma prece, e que todos possam estar ali naquela mesma vibração, isso pode entrar como passe coletivo. Mas eu acho, sim, não sei, eu acho que se for para um tratamento de uma pessoa, eu acho que não chega a ser tão efetivo como você está na casa, fazendo uma porque não é só o passe, é a água fluidificada, é a evangeloterapia, mas não deixa de ser um passe coletivo. Para mim, eu acredito que seria um passe coletivo, esse passe virtual. Eu, particularmente, se existe cirurgia à distância, por que não, se a gente está ligado por ondas, né, magnéticas, até mesmo aqui na rádio, quando a gente faz uma prece e ela emite energia para os nossos lados, eu não conhecia, para ser sincera, eu sou igual a ti, Júnior, também não conhecia, mas eu fiquei pensando aqui, talvez funcione, né, assim, não, porque se a pessoa só tem isso, né, não pode se dirigir à casa espírita, é aquele momento de prece, toda prece, ela chega aos pátimos celestiais. Então, o passe é uma irradiação, exatamente, Alice, é uma irradiação de energia, juntamente com a prece. Mas vamos à minha pergunta. Eu queria só um pouquinho. Vai. Assim, eu entendo que isso chega, porque é um passo coletivo, né? Isso. Mas, assim, a gente fala das cirurgias espirituais, você, pronto, tem no Tupiara, você manda um e-mail dizendo a doença, quem é o paciente, e é feito especificamente para aquele paciente naquela hora, né? Não é cirurgia coletiva, é virtual. Então, assim, eu acho que chega sim, porque onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome de Deus, né, todos estão sendo ajudados. É um passo coletivo, mas eu acho que tem as situações específicas, né? Sim. Porque tem que ter água fluidificada, tem que ter o passo realmente na casa espírita. O ambiente da casa espírita, ele tem outra proteção, até porque os irmãos que nos seguem e estão conosco, eles são ajudados na casa espírita, né? Uhum. Eu lembrei agora, engraçado, a gente vai nas nossas reflexões e eu me lembrei do Cristo, que ele impunha as mãos, mas Cristo é Cristo, né? Mas que ele impunha as mãos e curava. E nas outras religiões, será que existe passe, o impor das mãos nas demais religiões? Né? A gente fica nesse impasse de conhecer como é feito, porque é dado a energia para todos. Todos nós, sejamos católicos, protestantes, judeus, né, budistas, umbandistas, candomblessistas, seja o que for, nós temos energia, e essa energia trabalhada através da mediunidade, ou através da energia só magnetizada, ela é um exercício para todos, não é? É interessante a gente observar isso. Carol, tu ia falar, querida?
deixa a Elis, Fran, falar. Pode falar, Elis. Oxi, mas tudo bem, mas vai dar tempo, eu acho. Eu vou fazer uma pergunta, Júnior, que ela é sempre feita nos cursos de passe, mas eu acho que ela é sempre importante de ser refeita, e aí eu vou trazer um exemplo de uma pessoa. Foi uma pessoa que tem uma mediunidade, né, assim, bem intensa, bem ostensiva, como a gente chama, e ela fez o curso de passe, mas a sensibilidade dessa pessoa era tão grande que quando ela sintonizava com a equipe espiritual, mas quando ela ia aplicar o passe, ela se desequilibrava porque até a vibração dos companheiros que aplicavam o passe ou os problemas diários ela percebia. Então, como médium ostensivo se encaixa nessa atividade? Isso é possível? Super possível. Nós temos vários colegas nossos que trabalham, que não sentem nada, mas nesse caso, eu acho que ela teria que fazer um tratamento, né, para poder reequilibrar as energias e dar um tempo no passe para quando ela realmente estiver reequilibrado, então ela está conseguindo realmente conseguir se manter bem sem estar sentindo isso, aí ela vai para o trabalho do passe. Mas realmente assim, dessa maneira, ela não tem condições, mas é mais uma questão de reequilíbrio energético. E a Fran pode até te dizer melhor, porque a Fran, ela tem psicofonia, né? Então, assim, ela sente isso. Então, eu acho que ela, o maior exemplo para nós aqui é ela, porque realmente a pessoa tem que estar equilibrada. Se a pessoa não consegue, então ela tem que procurar outro trabalho para a mediúnica, né? Nós temos a sopa, a orientação, temos outras coisas para trabalhar. É para a gente direcionar, né? Acho que para trabalhar não dá. Eles, no passe não tem condição. A gente sente muito. É bem interessante que tem médios, como o Júnior muito bem colocou, que não sentem nada. Ótimo. Mas quem sente, o ideal é direcionar suas energias para o trabalho. Paciência, né? É isso mesmo, Elis. Outras formas de doação. Evangelização, né? Mocidade. A Fran está precisando aí. Estudo, aí assim, ó, monitor de ESD. Gente, o papo está muito bom, né? Vai, Carol, Carol, tu ia perguntar, querida? É porque alguns anos atrás, vou falar a data, porque senão vão fazer as contas, eu participei no Lados Humildes como passista, né? Foi o início, eu tinha feito o curso de passe, na época foi ministrado pelo Nonato e Alcides, e eu era uma das passistas que toda terça-feira eu só chegava 5 minutos atrasado, toda terça-feira, porque tem o momento da vibração, né, que fica recolhidos. Júnior, aí, educadamente, claro, as pessoas conversaram comigo, perguntando como eram meus horários de trabalho, e eu disse que realmente ia ter sempre esse atraso, de 5 a 10 minutos, porque eu trabalhava um pouco longe. E, educadamente, foi migrada a minha atividade para outra coisa, porque eu não tinha condições de manter, né? O que é que você achou da postura da pessoa, do responsável do dia? Eu não lembro quem foi na época, perdoe-me, eu não lembro, faz muito tempo. Eu achei educada, você acabou de dizer, educadamente a pessoa pediu. Foi, não, mas é isso mesmo, né? Porque a gente tem que ter, tem que chegar um pouco antes, tem aquela questão, se você não podia, então realmente você tinha que ir para outro dia, ou então procurar o trabalho, porque realmente às vezes não dá naquele momento, né? Mas em outro dá. Mas ainda bem que foram educados, você entendeu, realmente você chegava atrasado, né? Porque assim, depois que faz a própria prece, assim, quem trabalha comigo sabe que eu sou muito chato, eu sou muito exigente. Agora o processo é correto. A pessoa tá baixo, vai lá na livraria, está olhando os livros. Aí a gente vai fazer a prece e a pessoa chega. Na hora da prece, para dar passe. Ela não pode mais dar passe. Porque lá nas normas do trabalho do Lados Humildes, tem dizendo que você tem que chegar 10 minutos antes da prece. E se você chegar depois do passe, da prece, ou na hora, você não dá passe. Então, se não é o coordenador, simplesmente nós estamos seguindo o que foi votado por todos, né? É para a gente poder se disciplinar. Nós precisamos dessa disciplina. E, infelizmente, esse momento não deu para você. Mas nós estamos aí abertos, viu? Doido para trabalhadores. Gente, o nosso tempo acabou. É contigo, Paloma. Eita, menino, que o papo é tão bom que a gente já perdeu, ó,
os minutos, os momentos, como diz em Tapas e Beijos, o tempo, ó, passou! Então, vamos lá, finalizando nossa noite com a prece final. Eu gostaria de chamar ela, na minha visão, ela é neta de Paulo Freire, representando minha tia Jandira, com a bolacha educacional, pedagógica. Elins! Vamos agradecer, né? Foi muito bom. Mestre Jesus, nossa gratidão por mais uma vez estarmos reunidos em teu nome e pela oportunidade de refletir sobre esse trabalho tão importante para a casa espírita, para o refazimento de tantas pessoas que chegam em busca de equilíbrio e de refazimento. Ampara toda a equipe de trabalhadores do Lar dos Humildes, todos aqueles que acompanham a rádio, para que perseverem no estudo, na dedicação, no esforço, porque é uma doação de amor de si mesmo. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Vamos finalizando nossa noite com o coração repleto de luz e gratidão a todos vocês que estiveram aqui conosco, fazendo este cuscuz mais cuscuzeiro, mais cuscuzento e gostoso e misturado do jeito que a gente gosta. É isso, tchauzinho, tchauzinho. Até a próxima quinta com mais Cuscuz com Espiritismo.